terceiro ano. Vamos então a mais uma aula de geografia. Agora nós vamos fazer a correção das páginas 23, 24, 25 e 26, ok? Nessa atividade era para que vocês observassem novamente lá o esqueminha sobre o saneamento básico, como é que funciona e aí responder as questões. Então, vamos lá para a correção, né? Relembrando aí o que a gente viu na nossa aula anterior sobre o processo aí de saneamento básico, o tratamento aí de captação da água. Então, lá na questão número 1, ele vai pedir para que vocês observassem o esquema e completassem a sequência correta, de acordo com o processo de tratamento, ok? Então, na primeira lá, nós temos o que? A captação da água do rio, das represas. Segunda questão, a estação de tratamento de água. Na terceira, nós temos aí o reservatório. Na quarta, nós temos aí a canalização e a distribuição da água para o consumo. Na quinta, ele vai apresentar o quê? O exemplo, né, da cidade ou da casa aí com o consumo doméstico. Seguindo aí na questão 6, coleta sanitária, que é o tratamento, né, o esgotamento. Na questão 7, a estação de tratamento de água. E a última questão aí, que é o retorno dessa água para o seu curso natural, ok? Na questão 2, vamos seguindo lá. Observe a charge a seguir. Então, nessa charge aí vai representar o quê? A menininha tá falando, né? E o futuro do país vai descendo pelo ralo. E aí ele vai perguntar para vocês, qual o problema indicado na charge? Nós temos aí carência ou falta de saneamento básico. Na letra B, quais aspectos representados na charge ajudam a explicar a resposta? Nós temos aí o despejo do esgoto das moradias sem tratamento no rio, resíduos sólidos, que é o lixo ao longo do curso dos rios aí. Na letra C, em sua opinião, por que a personagem da charge faz a seguinte afirmação? E o futuro do país vai descendo pelo ralo. Nós temos aí que a ausência de saneamento básico expõe a população à falta de qualidade de vida e às doenças, comprometendo tanto o desenvolvimento pessoal dos moradores quanto ao futuro aí da nação também. Na letra D, quais são as doenças mais comuns relacionadas à falta de saneamento básico? Diarreia, febre, verminose, entre vários outros aí, como mencionados na nossa aula anterior. Seguindo aí, questão 3, nós temos esse gráfico. O que esse gráfico está representando? A distribuição do uso doméstico da água no Brasil. Então, nós temos aí 55%, né, dos chuveiros, 3% do tanque, 5% bacia sanitária, 8% lavatório, cerca de 11% nós temos aí lavadora de roupas e 18% pia. Aí ele vai perguntar qual é o título do gráfico: distribuição do uso doméstico de água no Brasil. Letra B. De acordo com os dados apresentados no gráfico, o que consome mais água nas residências? O chuveiro, ok? Na letra C. Indique possíveis soluções para redução do consumo de água em cada um dos seus usos domésticos. Aí nós temos aí, como sugestão, né? Diminuir o tempo do banho. Primeiro ensaboar-se para depois ligar o chuveiro e enxaguar-se. Então, essa aí é a correção da nossa
atividades, ok? Nós temos, relembrando aí, né, sobre a questão do saneamento básico, nós temos aí a reivindicação de seus direitos nos órgãos responsáveis, como a prefeitura e a empresa gestora de saneamento básico, organizando aí abaixos assinados e manifestações pacíficas sobre o problema enfrentado, com o objetivo de denunciar a situação e convocar o governo, empresas de saneamento e a comunidade local, ok? Essa daí é as nossas questões, das nossas atividades até o momento, tá bom? Lembrando também que a aplicação correta desses recursos favoreciam aí o desenvolvimento da nação, em vista à eliminação das desigualdades sociais e econômicas. Ou seja, o que ele está falando aí? Que antigamente, somente aquelas pessoas que tinham mais recursos financeiros é que poderiam ter um saneamento básico. Hoje não, todo mundo pode ter, todo mundo pode aplicar. Para tanto, essas verbas deveriam ser investidas em ofertas e melhorias na redução, segurança pública, segurança alimentar, entre outros, né? Então, aquele dinheiro, aquele imposto que a gente paga, ele deve ser destinado para todos esses setores aí, para saúde, alimentação, educação, entre vários outros, tá bom? Relembrando também o que a gente viu durante a nossa última aula, né, sobre saneamento básico, como é que funciona a captação de água, vocês devem ter lido aí, como é que funciona, né, a questão do imposto que a gente paga para a coleta desses recursos aí, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 18/9, e nós vamos vir aí com a nossa aula trabalhando as tabuadas ainda, tá bom? Sendo que estaremos realizando aí as páginas 42, 43 e 44. Nessas três páginas nós vamos vir colocando a data do dia 18/9. Vamos lá começar nossa aula? Nós temos aí a página 42. Complete os quadros com os resultados das multiplicações por 5. Então é o seguinte, a gente tem uma tabuada aí do 5, né? O que a gente já entendeu sobre tabuada? É que a tabuada ela vai variando de acordo com o número dado, né? Se é a tabuada do 5, ela vai variando de 5 em 5. Se é a tabuada do 2, ela vai variando de 2 em 2. Então vamos lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. As demais vocês vão estar pausando e realizando, tá bom? Voltando aqui, vamos ver se fizeram certo? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40, 9 vezes 5, 45 e 10 vezes 5, 50. Acertaram? Espero que sim. 9. Alice fez 8 pulseiras com 5 miçangas em cada uma. Quantas miçangas Alice usou para fazer todas essas pulseiras? Foram 8 pulseiras, sendo que cada pulseira tinha 5 miçangas. Em vez da gente ir contar, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 8 vezes, a gente vem trabalhando a nossa multiplicação de 8 vezes 5, que é igual a 40 miçangas, tá bom? Agora a número 10. Ricardo tem uma granja e vende ovos. Cada embalagem tem 10 ovos, tá bom? Nós temos a representação aqui, é uma embalagem, então é 1 vezes 10, que é igual a 10 ovos. Agora, se a gente tem 2 embalagens, qual é a multiplicação que nós conseguimos demonstrar? É 2 vezes 10. Quantos ovos nós vamos ter?
20. As demais vocês vão estar pausando e vão estar realizando. Lembrando que só está acrescentando 10 em 10, né? Esse caso aqui vai ser a tabuada do 10. Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos ver como que vocês fizeram para conferir e ver se fez certinho. Nós temos 3 vezes 10, são 30 ovos. 4 vezes 10, 40 ovos. 5 vezes 10, 50 ovos. E nós temos 6 vezes 10, 60 ovos. Acertaram? 11. Os livros foram organizados em pilhas com 10 unidades cada uma. Represente a quantidade total de livros por meio de uma multiplicação. Então é o seguinte, cada pilha dessa tem 10 unidades. Quantas pilhas nós temos aqui? 3, 6, 7. Então nós vamos ter a multiplicação 7 vezes 10, que é igual aí a 70 livros. As demais vocês vão estar pausando, observando quantas pilhas de livros nós temos e tem 10 livros em cada pilha. Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver que nós temos aqui 3, 6, 7, 8 pilhas. E cada pilha tem 10, são 8 vezes 10. São 80 livros. E a próxima nós temos aí 9 vezes 10, que é igual a 90 livros. Acertaram? Agora nós temos aí a tabuada do 10. Olha lá, vai variar de 10 em 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. E 3 vezes 10, 30. As demais vocês vão estar pausando e realizando. Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 4 vezes 10, 40, 5 vezes 10, 50, 6 vezes 10, 60, 7 vezes 10, 70, 8 vezes 10, 80, 9 vezes 10, 90 e 10 vezes 10 vai ser 100. Olha lá, foi variando de 10 em 10. E aí, acertaram? Agora a gente tem a 13. Carla faz pães de mel para vender. Hoje ela vendeu 8 embalagens com 10 pães de mel em cada uma. Calcule o total de pães que Carla vendeu. Então nós temos 8 embalagens e cada embalagem tem 10. Qual vai ser a multiplicação? Ei, em vez da gente somar 10 mais 10 mais 10 8 vezes, nós vamos adquirir a multiplicação de 8 vezes 10, que é igual a 80 pães de mel. Agora 14 vocês vão estar realizando aí, pausando e realizando. Vocês vão ter que realizar todas essas multiplicações e colocar embaixo aqui, ó, os resultados. Depois que você realizar os resultados, vocês vão ter que pintar o retângulo, né? Que tem os resultados iguais, tá bom? Então realizem todas essas multiplicações. Aí realize essa multiplicação e vão pintar aqueles que tiverem resultados iguais. Pausem aí e realizem. Voltando aqui, a gente vai ter, ó, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 4, 12. Esse aqui foi o único que é 2 vezes 8, 16. Então, a gente não podia pintar. A tia marcou um X aqui, mas lembrando, vocês têm que pintarem bem bonito, tá bom? Agora a gente tem aí que resolver as multiplicações. Nesse momento, eu peço que vocês observem, olha, que tem cores que são iguais, ó, azul e azul, verde e verde. Então essas que são cores iguais vão ter o mesmo resultado, tá bom? Depois que vocês efetuarem todas essas multiplicações, vocês vão estar colorindo ali o nosso desenho, tá bom? A nossa figura abaixo. Aqui eu coloquei em cima, mas no livro de vocês está abaixo. Eu vou fazer alguns com vocês, mas as outras vocês que vão estar realizando. 3 vezes 2 é o 3 que está se somando 2 vezes. 3 mais 3, 6. Então aqui 3 vezes 2 e 2 vezes 3 também é 6. Lembra que a ordem não vai mudar o nosso resultado? Agora 4 vezes 3 é o 4 que vai se somar 3 vezes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4,
12. E as demais vocês vão estar realizando, tá bom? Pausa aí e realiza. Vamos vir concluindo aí a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que o desenho de vocês ficou bem lindo, né? Bem caprichado. Onde a gente trabalhou aí as tabuadas envolvendo os grupos que possuíam aí as mesmas quantidades, tá bom? Trabalhamos também aí as tabuadas de vários números, a tabuada do 10. E aí a gente observou que foi variando de 10 em 10. Foi aumentando de 10 em 10. A gente pode estar treinando essa tabuada aí em casa, viu? Que é muito importante. Que ano que vem a gente tem teste de tabuada, tá bom? Lá no 4º ano a gente já tem teste de tabuada. Então a gente precisa ter ela na ponta aqui na cabeça e na ponta da língua, tá bom? Na próxima aula a gente vem com o nosso conteúdo de multiplicação sem reagrupamento. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referência ao dia 18/9/2020. Terceiro bimestre correndo e a gente vai falar de uma vertente artística bem interessante e bem legal de se desenvolver, como as outras que a gente já estudou até aqui. Hoje a gente vai falar de batucada e compasso. Quem não gosta de fazer um barulhinho, hein? É isso aí. Então, na aula de hoje a gente vai entender como é esses batuque que a gente sempre ouve por aí. Está aí quando a gente toca tambor, a gente pega o balde da mamãe, fica batendo no balde, a gente pega as panelas, né, e fica batendo a batucada. Da onde surgiu a batucada, como se entende-se a batucada e o que é a batucada. Esse contexto você vai encontrar aí no seu livro didático, na página 45 e 46, onde nós iremos entender as batucadas e o compasso. De abertura nós temos aqui uma imagem que representa a batucada. Nós temos vários tambores e caixinhas, né, instrumentos de percussão que vai auxiliar e fazer essa batucada trabalhando dentro de compassos. Então é isso que a gente vai entender na aula de hoje. Então abra seu livro na página 45 e 46 e vem comigo conhecer um pouco dessa batucada. O que é batucada? A batucada é uma reunião para cantar ou dançar, tá? Essa reunião acontece por meio de músicas tocadas por instrumentos de percussão, seja ela tambor, seja ela caixinha. Os instrumentos são geralmente feitos de couro, tá? E chocalho. Para a gente ter um tambor, né, basicamente ele vai ser feito por uma estrutura de madeira, tá? E em cima a gente vai ter um couro, revestindo esse couro. E esse couro, junto com o espaço vazio que nós temos embaixo, tá? Esse espaço que vai entrar oxigênio, que vai entrar ar, que vai ajudar na resolução do som que vai gerar a batucada. O instrumento musical da batucada é o atabaque. O atabaque é uma espécie de tambor, tambor africano, utilizado pelos africanos, tá? E é um instrumento de percussão. Aqui embaixo eu tenho um atabaque. Essa imagem de baixo é um atabaque. Ali em cima também eu tenho um bumbo e também eu tenho um atabaque lá em cima. O atabaque geralmente ele é feito por madeiras, tá? Fileiras de madeiras unidas e amarradas, né, para formar essa circunferência, tá? Ela vai ser um pouco longa para poder ter uma acústica embaixo para entrar o som. E em cima vai ter couro, né? Essa parte onde você bate, faz a batucada, faz o barulhinho, é revestido de couro. Os instrumentos de percussão, eles marcam ou criam um ritmo, certo? Ele vai se desenvolver o ritmo da música, dar aquela batida, aquele som para determinar o tempo da música. E também as batucadas surgiram lá no período da música afro-brasileira, ou seja, das músicas africanas, como também das músicas indígenas. Tá? Os africanos e os indígenas utilizam muitos instrumentos de percussão para marcar tempo nos seus rituais, para fazer as suas manifestações culturais, utilizam muito a batucada. Tá? Então nós temos duas imagens aqui que correspondem a esse período do tambor, da batucada, né? E a gente vai entender melhor como funciona
todo esse barulhinho do tambor em forma do compasso, tá? Que é o compasso. O compasso, ele é dividido entre a pulsação. A pulsação é a marcação do tempo da música. Então, quando você está ouvindo uma música ou está cantando uma música, ela tem um tempo. E esse tempo é marcado pela pulsação. Basicamente, a gente marca a pulsação da música por meio da palma. Imagine essa palma que vai me dizer o ritmo da música. O ritmo lento, o ritmo mais acelerado. O ritmo lento, ritmo acelerado. Isso seria a pulsação. Essa pulsação, ela se encontra dentro de um compasso. Opa, o que é compasso, professor? Compasso é a divisão da música em intervalos de tempo que se repetem, tá? Em tempos iguais, olha só. Essas minhas palmas, tá? Montaram um compasso, porque de uma palma para outra eu tive um tempo. E eu tive a mesma batida se repetindo. Essas batidas se repetindo nesse determinado intervalo de tempo chama-se compasso, tá? Então é a divisão de compassos de tempo, de intervalos de tempo que se repetem em tempos iguais, formando o compasso de uma música. E esse compasso, ele vai dar o quê? O ritmo na música. Uma música mais leve, mais suave, uma música mais agitada, mais acelerada, de acordo com o ritmo que eu vou trabalhando por meio do compasso, certo? Então vamos entender melhor esse contexto na imagem que eu trago a seguir, que vai nos representar muito bem o compasso, certo? Eu queria que vocês observassem a questão do compasso. No livro didático de vocês, na página 20, nós temos aí essa figura que representa o compasso. O compasso ele pode ser dividido de 2 tempos, de 3 tempos e de 4 tempos. Como seria o compasso de 2 tempos? Olha só. Compasso de 2 tempos, representado por 2 pulsações, ó. 2 pulsações seguidas de várias batidas ao mesmo tempo. Isso seria um compasso de 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compasso de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Compasso de 3 tempos. 3 batidinhas seguidas, com intervalo de tempo, mais 3 batidinhas seguidas. Qual seria o compasso de 4 tempos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso seria o compasso de 4 tempos. Ou seja, seria as batidas que você vai fazer no tambor, certo? Então, batida de 2 tempos. Compasso de 2 tempos. 3 batidinhas seguidas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Compasso de 3 tempos. E de 4 tempos. 4 batidinhas seguidas, uma na outra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seria o compasso de 4 tempos. Tudo isso é representado quando a gente vai trabalhar no tambor, certo? O compasso de 2 em 2 é muito comum no estilo musical do samba, e da bossa nova e até mesmo no frevo, certo? Então, basicamente o compasso e a batucada é trabalhada por meio do compasso, que são as batidinhas que a gente vai fazer dentro do seu tamborzinho, tá? Para marcar o ritmo da música. E nós iremos colocar isso em prática, tá? Como é que eu vou colocar isso em prática? Aí na página 46 do seu livro didático tem uma indicação e a gente vai trabalhar nesse contexto. Você vai criar uma batucada com baldes ou bacias de plástico. Você vai pedir da sua mãe um balde ou uma bacia de plástico grande, certo? Você vai virar ela de cabeça para baixo e vai utilizar o fundo para fazer a batucada. Aí você vai treinar o compasso de 2 tempos, o compasso de 3 tempos e o compasso de 4 tempos, certo? Como é que é o compasso de 2 tempos? 2 batidas seguidas. 2 batidas seguidas, tá? Como é que é o compasso de 3 tempos? 3 batidinhas seguidas. Como é que é o compasso de 4 tempos? E você vai trabalhar esses ritmos aí no balde que a sua mãe vai lhe dar, certo?
você vai tentar montar um ritmo e até mesmo brincar com uma canção musical dentro desse compasso que você vai criar com o balde aí. Você vai registrar o ritmo criado por meio de desenho no espaço da página 46 e vai mandar aqui para a escola, para a tia Iraci ou para a tia Cris, para a gente acompanhar de pertinho o que você está desenvolvendo de arte aí na sua casa. Por hoje é só, estou morrendo de saudade de vocês, louco para a gente estar aqui na escola, para a gente fazer essa batucada junto, aqui nesse ambiente escolar, certo? Te vejo na próxima aula e também te espero no Plantão Tira Dúvidas. Beijinhos e abraços e tchau, tchau, fique com Deus. Olá, terceiro ano. Vamos lá para a nossa aula de sexta-feira, né? Última aula. Todo mundo já está cansado, né? Mas amanhã é sábado, domingo para descansar e segunda-feira, ó, ativa de novo, tá? Vamos lá. Nós não podemos ficar parados. O tempo ele não para. Então nós também temos que estar, ó, trabalhando. Vocês em casa e a tia aqui na escola, tá bom? Nós temos aí uma atividade de correção na página 28 e depois nós temos uma explicação, uma degradação do solo na página 29, tá? Então, nós vamos lá para a nossa correção de atividade, tá? Que diz assim: a seguir, ao nome de alguns seres vivos que habitam o solo. Associe cada um deles às respectivas características. Então, nós temos aqui, ó, plantas, bactérias e fungos, formigas e minhocas. Todos esses aí são seres vivos que vivem embaixo do solo, né? Que habitam o solo, no caso. Então, ele diz assim: realizam a decomposição na matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao solo. Quem é que faz isso? As bactérias e os fungos, não é? Elas que realizam a decomposição das matérias orgânicas, resto de animais e resto de plantas, não é? Então é a letra B, bactérias e fungos. Aí ele diz assim: muitas espécies vivem em colônias no interior do solo e se alimentam de restos de animais e plantas. Quem são essas? As formigas. Elas não vivem em colônias, né? As formigas, elas vivem em colônias. Então elas vivem em colônia no interior do solo e se alimentam de restos de plantas e animais, né? Depois, apresentam raízes que absorvem água e nutrientes do solo. Quem é que apresenta raízes e absorve nutrientes do solo? As plantas, não é? Que, ó, apresentam as raízes, a planta apresenta a raiz e elas absorvem a água e os nutrientes do solo, não é verdade? Então é a letra A, as plantas. Digerem a matéria orgânica e vivem enterradas no solo. Quem é que faz isso? Só falta um, que é a letra D, as minhocas. As minhocas, elas digerem as matérias orgânicas e elas vivem enterradas no solo, não é? Quem já foi pescar com o papai e a mamãe, e às vezes o papai vai lá e pega a minhoca para pescar o peixe. Aí o que ele faz? Ele cava o solo, né? E lá embaixo está o quê? As minhocas. Aí eles levam para a pescaria. Muito bem. Agora ele diz: leia o trecho do poema O Cântico da Terra, de Cora Coralina. Vamos ler aí o texto. O Cântico da Terra. Que diz assim: isso aqui é só um trecho, não é o texto todo. Só uma parte. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que pertence à tua casa, sou a telha da cobertura de teu lar, a mina constante do teu poço, sou a espiga generosa do teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Aí ele diz assim: que usos do solo você conseguiu identificar no poema? Tem vários usos aqui, né? Então ele diz assim: o cultivo de alimentos, suporte para a moradia, porque nós não construímos nossa casa em cima do solo, matéria-prima, argila, né, que nós fazemos estátuas, né, para a produção de telhas, ó, usando ali, ó, fonte de água subterrânea,
local para enterrar os seres humanos que já faleceram. Então, tudo isso aqui foram encontrado aqui, ó, dentro desse poema, tá? Ele diz que é a cobertura? A cobertura é que é usado para cobrir, coberta, o que é usado para cobrir cobertura. No caso, a telha, ela cobre uma cobertura, que cobre a casa, né? Cobre aqui a casa do poço. Aí, nós temos a degradação do solo. Para vocês observarem como é importante a preservação do nosso solo, até para a nossa sobrevivência e para os outros seres vivos, animais, plantas e outros seres que precisam do solo para viver, né? Aí ele diz que nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desse recurso. Nós temos o solo, mas nós temos ali a degradação do solo, o lixo, né? Nós, seres humanos, somos quem mais criamos lixo, produzimos lixo, sabia? Eles, os lixões, são destino de grande parte do lixo produzido nas cidades, sendo muito prejudiciais ao solo. Por quê? Esses lixos aí, que são jogados nos chamados lixões, quem produz esse lixo? Nós, seres humanos. Então, aqui os lixos, eles são todos misturados. Como vocês estão vendo aí, os lixões, né? Onde são jogados os lixos. E na maioria das vezes não são separados. Aí o que acontece? Prejudica o solo e prejudica o ser humano também. Porque muito ser humano vai aqui, ó, esses lixões, catar lixos para a sua sobrevivência. Então, ali tem todo tipo de lixo misturado, né? Que faz mal para a nossa saúde. Nós temos também outro tipo de degradação do solo, que prejudica o nosso solo. O uso excessivo de agrotóxico para matar os insetos nas plantações, né? Na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. Além disso, a degradação incorreta, a destinação incorreta do lixo, contamina o solo com substâncias poluentes, né? Quando chove, essas substâncias se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas. Por isso que às vezes nós tomamos água que não é uma água tratada, por exemplo, às vezes a água da torneira, mesmo ela sendo tratada lá na CAERD, né, que eles usam um produto para tratar essa água, e às vezes assim ainda faz mal, porque essas águas estão contaminadas, né? Então prejudica a nossa saúde e mata os seres vivos que precisam viver lá no subsolo, né? Então ele diz assim que a erosão, ó, deixa o solo seco, empobrecido e com muitos buracos, né? Então tudo isso faz mal, esses agrotóxicos que são jogados aí no solo, né? Aí que ele diz também que o desmatamento deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo de erosão, ou seja, aquela rachadura lá no solo que vocês viram, em que as camadas do solo são levadas pela ação do vento e da água, das chuvas e dos rios. Além disso, ao construir casas em morros, o ser humano retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar desmoronamento, deslizamento de terra. Como vocês observam, se você assistindo o jornal, né, nessa época de muita chuva, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Santa Catarina, onde os locais não existem mais a mata, né? Então o solo fica desprotegido. Quando vem essas ações de chuvas muito fortes, o que acontece? Aonde tem aquelas moradias, a água sai levando tudo, porque não tem nada para proteger. Tiraram toda a mata daquele local. Então a água leva as casas e muitas vezes muitas tragédias acontecem nessas regiões aí, né? Nós temos, isso tudo são degradações do solo. Nós temos lá, como nós vimos. Primeiro, começou lá, ó,
Primeiro nós temos aí os lixões, degradação. Depois nós temos os agrotóxicos, né? Depois nós temos aí o desmatamento, também faz parte. E as queimadas. Outra coisa também que está acontecendo agora aqui na nossa região, as queimadas, né? Como vocês veem, nós temos aí muita fumaça que prejudica a nossa saúde. As queimadas realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte dos seres que vivem, que habitam no solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Então, a queimada prejudica demais o nosso solo e a nossa saúde também. Tá? Muitas áreas da Amazônia são queimadas para galgar pastos para a criação de gado. Essa é uma das causas da degradação do nosso solo, principalmente aqui na nossa região amazônica. Tá? Aí nós temos também, nas cidades, o solo geralmente está impermeabilizado pelo concreto, ou seja, na nossa cidade nós temos os asfaltos, né? O que impede a infiltração da água. Assim, quando chove, a água é levada aos córregos e rios. O excesso de água recebido pelos córregos e rios faz com que elas transbordem, ocasionando as enchentes que deixam ruas e casas alagadas. Além disso, as inundações são comuns nas grandes cidades. A nossa cidade, Porto Velho mesmo, é uma que quando tem muitas chuvas, alaga tudo, né? Onde há muito asfalto e poucas áreas firmes, ok? Muito bem. Boa aula para vocês, bom final de semana e até mais. E fica aí essa mensagem para vocês, tá bom? Boa aula para vocês, até mais.